Hoje em dia, que deixa você sempre bem informado, você sabe, teremos uma discussão muito interessante aqui hoje sobre relacionamento doméstico. Sabe qual é o tema? O namorado da minha mãe. Pais separados, a mãe começa a namorar. Como é esta relação entre o filho dela e o namorado? Com a especialista que é a Kézia Bombonato, que é terapeuta familiar e psicopedagoga. Kézia, a gente ouviu a pergunta da Mariana, eu queria começar com essa pergunta da Mariana para você, lá do Rio de Janeiro. Ela fala, uma pessoa está chegando numa família, a gente viu o exemplo do filme também, uma quase perfeita, como fica o outro lado? Os filhos se preocupam muito com o que o pai vai pensar, a própria namorada, ela se preocupa também, nossa, será que meu ex-marido vai atrapalhar o meu relacionamento por conta dos filhos? Como administra-se isso? Isso é verdade, eu acho que essas questões sempre vão aparecer. Primeiro, depende dessa relação como está sendo construída, acho que isso é muito importante. Como é que é introduzida essa nova pessoa? Né? Ela vai ser introduzida, acho que sim, tem que ter muito cuidado, tem que pensar mesmo nessas emoções todas que estão ali fluindo. Assim, a princípio os filhos sempre querem que os pais estejam bem. Né? Eu acho que assim, primeiro que eles relutam muito contra a separação. Né? Então acho que isso antes tem assim, bom, não querem, muitas vezes eles se sentem culpados até por ter a separação. Uma vez feita a separação, eu acho que tem aquele momento do luto, né? Que tem que passar, porque o pai não está mais em casa, com quem que esses filhos estão, porque muitas vezes os filhos estão com os pais. Né? Hoje em dia a gente sabe que nem sempre a guarda fica com a mãe, né? Então com quem esses filhos vão estar, em que casa que eles estarão, e aí a chegada de um terceiro elemento, né? Formando esse triângulo e às vezes até o quarto, né? Porque às vezes é a madrasta e o padrasto que estão chegando. É verdade, né? Kézia, a gente viu que o Jorge levou as fotos dos golfinhos, também é um bom cozinheiro. Ele começou bem? Ele fez uma introdução correta? Sim, ali? Ele foi sedutor, né? Ele primeiro já tinha seduzido a mãe, agora né? Tinha mais duas mulheres para ele seduzir, né? Então, mulher não é fácil, né, doutor? Ele ainda ganhou 3, né? Então ele tinha que fazer aí o jogo de sedução dele também, que é importante, né? Eu acho que também para quem está chegando é difícil, né? Agora, nem sempre isso acontece. Aqui nós temos um caso, um exemplo maravilhoso de uma família que deu certo. Só que às vezes o homem, quando chega nessa nova família, ele com aquela preocupação de assumir o lugar do pai, começa dando ordem, se impondo de uma forma, às vezes até um pouco, de uma forma pesada demais. Qual que deve ser a forma correta dessa aproximação? Como é que essa pessoa, esse homem, precisa se aproximar das crianças? É a questão dos limites, né, Ana? Assim, como é que vão ser colocados esses limites? Primeiro, se ele vai ficar nesse lugar do pai. Né, porque tem a questão também de quem está sustentando, né? Então isso, muitas vezes as crianças voltam. Você não é meu pai, não é você que me sustenta. Então, essas questões de como vão ser colocados esses limites, como é que esta mãe vai introduzir esse marido... A mãe é responsável nessa hora. Exato, muito, porque o que é que vai ser delegado para esse padrasto, né? Ele vai ser responsável, ele vai estar sendo ali cooperando nesse processo de educação, né? Porque tem uns que dizem, irmão, eu não vou me envolver. Já que eu não posso colocar os limites que eu quero, então você faça como você quer. Você é só o bom amigo. O bom amigo. E aí, então, essas negociações devem ser feitas, né? Em que lugar que esse padrasto vai ser colocado naquele momento, naquela casa, e como é que ele vai, que funções ele vai ter. Eu acho que isso é muito importante. Então vamos saber como foi. Deixa eu saber do casal, então, como foi isso. Ah, nossa terapeuta aqui, nossa especialista, já disse que você foi muito sedutor, viu, Jorge? Acho que você chegou direito, viu? Vocês conversaram, vocês planejaram, vocês tiveram fizeram uma estratégia para essa aproximação? Te deu muito medo, Cristina, dessa apresentação? Primeiro que uma separação é sempre muito sofrida, né? E você se preocupa muito quando tem filhos. Quando são duas filhas, mais ainda, né? Quem é que eu vou apresentar a elas? Então eu armei um pequeno esquema, claro, né? Convidei um casal de amigos para jantar, elas já os conheciam e não conhecia o Jorge. Então eu falei, é nesse momento que eu vou me aproveitar da situação, né? Então foi todo um envolvimento para poder apresentar. Deu medo, Jorge? Deu medo porque eu acho que é igual o medo que elas deveriam estar sentindo quem está entrando na minha casa. E o meu medo é, obviamente, de como seria recepcionado. Então, é como pisar em ovos. Mas eu acho que o principal foi
desde o princípio, a colocação, a forma que eu cheguei, sempre sabendo que eu jamais seria o pai delas, né? Respeitando esse espaço. Em primeiro lugar, eu teria que ser um amigo. Então, a questão das fotos é porque é um hobby meu, que eu gosto muito. Sabia que ela gostava de mar, de golfinho. Já tinha recebido as informações, né? Um briefing inicial. Um briefing apenas. Foi com a Juliane e com a outra mais nova? Porque tem uma diferença grande de idades ali. A Bruna, achei ela um pouco mais... Apesar de ter sido a primeira que eu conheci à distância, quando nós nos conhecemos, ela estava junto. Então, eu percebi que ela era um pouco mais pé atrás. Mais arredia. Mais devagarinho, conversando, tentando ver as necessidades, dando uma opinião aqui, uma informaçãozinha ali. Foi a questão da culinária, eu acho que ela gosta de comer bastante, então sempre que podia fazer um prato, fazer um risoto, fazer alguma coisinha, quando a mãe deixa, né? Agora, doutora, eu tenho uma pergunta que é a seguinte, porque a gente está vendo uma situação maravilhosa, que a gente vê a tranquilidade do Jorge, né? Dá vontade de ter ele como padrasto mesmo. Só meu. Eu já tenho eu amo meu padrasto. Muito querido. Mas, doutora, tem aquela situação em que às vezes o padrasto chega e não é aceito pelas crianças, né? Pelos filhos ou até adolescentes, né? Às vezes são adolescentes. Como que a mãe deve lidar com isso? Como o padrasto deve lidar com isso? Como que eles devem se comportar? Quando a criança e o adolescente falam, não, eu não quero de jeito nenhum. Primeiro, acho que depende muito da idade desses filhos, né? Uma coisa é eu lidar com, nessa relação com crianças pequenas, né? Então, que lugar que este padrasto vai ter com essas crianças pequenas, né? O adolescente é mais difícil. Né? Eu acho que na relação do adolescente, por volta de 12 a 16 anos, é onde a relação fica mais complicada, porque é onde os limites têm que ser colocados muito claros e o adolescente, ele justamente luta contra esses limites. Então, eu acho que aí a mãe novamente tem um papel fundamental de como é que essa relação vai ser estabelecida. Eu acho que criança não tem que falar para a mãe se ela pode ou não pode, né? Eu acho que aí é uma decisão da mãe. Não é o filho que vai direcionar o que a mãe vai fazer. A mãe deve falar, é meu namorado, ponto final, mas não deve forçar a barra para ter essa relação. Sim, eu acho que isso tem que ser feito, é que nem o próprio Celso falou, acho que o tempo, né? Com o tempo amadurecendo essa ideia, mas quem decide é a mãe. Tá tudo na mão da mãe. Exatamente. Muito bem, olha, eu agradeço demais a Kézia Bombonato, terapeuta familiar, psicopedagoga, deu uma série de dicas. Você está arrumando um namorado, está com dúvida como apresentar para os seus filhos? Você aprendeu várias coisas aqui e viu um exemplo muito bacana dessa família bonita aqui, o Jorge, a Cristina e a Juliane, que mostraram que é possível. Gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas dicas importantes.